Olá pessoal, então vamos lá, né? Vamos finalizar aqui. Hoje a gente vai, como eu falei para vocês na aula anterior, nosso foco é resolver alguns exercícios, certo? Então a gente vai dar uma revisada no que a gente viu na nossa aula anterior, fazer alguns exercícios e pronto, até porque a nossa aula de hoje ela é um pouco mais curta, né? Então, vamos lá. Só para dar uma revisada naquilo que a gente viu, nós vimos alguns teoremas, como por exemplo o teorema do resto, que ele diz o quê? Quando a gente divide um polinômio por um outro binômio de primeiro grau, o resto obtido é igual ao valor numérico para x igual a menos b sobre a. Ou seja, a raiz desse polinômio aqui. Por exemplo, quando a gente quer dividir esse polinômio f de x aqui, por esse outro x igual a x menos 2, sem precisar efetuar a divisão, a gente vai determinar o resto. O que a gente faz? Encontra a raiz do polinômio g, certo? Como é que a gente encontra a raiz? Recapitulando, a gente iguala ele a zero, certo? E a gente verifica que a raiz dele é 2. Então, aplicando o teorema do resto, o resto de x é igual a p de 2, ou seja, você fazendo x igual a 2. Então, você substitui e verifica que o resto é 11. Aqui, pessoal, vocês peguem um papelzinho aí e resolvam, façam essa divisão utilizando brilho fino, certo? E aí vocês vão encontrar o polinômio quociente e o resto igual a 11. Bate certinho, tá bom? Temos também o teorema de D'Alembert, gente. O teorema de D'Alembert, ele surge a partir do teorema do resto, certo? E ele diz o quê, ó? Um número A, tal que esse A seja complexo, é raiz de um polinômio, se somente se o polinômio for dividido por x menos ele. Lembrando que quando ele fala divisível, é quando você divide e o resto é zero. Tá beleza? Por exemplo, determinar o valor de k para que o polinômio p de x, esse aqui, seja divisível por x mais 2. Então, gente, para que esse polinômio seja divisível por x mais 2, a gente deve calcular o p da sua raiz, certo? O p de menos 2, x mais 2 a gente iguala a zero, p de menos 2. Só que esse p de menos 2, gente, para que ele seja divisível, ele tem que ser zero, porque a gente não acabou de ver pelo teorema do resto que quando eu calculo quando eu substituo o x pelo valor da raiz obtida no polinômio divisor, então, qual seria a raiz aqui? Menos 2. Então, o p de menos 2 tem que ser igual a zero. Faço as contas aqui e verifico que o valor de k tem que ser igual a menos 33 sobre 2. Certo? Nós verificamos aqui que toda equação polinomial de um determinado grau, seja esse grau maior do que 1, maior ou igual que 1, admite n raízes, sendo elas reais ou complexas. Então, o polinômio do primeiro grau tem uma raiz, do segundo tem duas, do terceiro tem 3 raízes e assim sucessivamente. E por último, nós falamos das relações de Girard, que a gente consegue determinar a soma das raízes de uma equação e o produto sem precisar calculá-las. Por exemplo, a gente viu que numa equação do segundo grau, uma coisa que a gente já conhece, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é 6 sobre a. E aí, gente, isso nós estendemos para a equação do terceiro grau, para uma equação do quarto grau e generalizamos, uma equação de 1 grau que eu queira. A soma das raízes vai ser menos o coeficiente do termo de maior grau, o coeficiente do segundo termo de maior grau sobre o coeficiente do termo de maior grau. Por isso que, por exemplo, aqui, numa equação do segundo grau, quem é o termo de maior grau? A. Quem é o segundo termo de maior grau? P. Então, menos B sobre A. O segundo termo de maior menos o segundo termo de maior grau, dividido pelo termo de maior grau. Ok? E para a gente encontrar o produto das raízes vai ser menos 1 elevado a n, sendo que esse n é o grau, tá certo? Vezes a zero. A zero, pessoal, é sempre o termo independente. Olha ele aqui, ele não acompanha nenhum x, então ele é o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau.
Como é menos 1 elevado a n, no caso da equação do segundo grau, menos 1 elevado a 2, porque é do segundo grau. Então, menos 1 elevado a 2, quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, esse número fica positivo. Então, menos vai ficar 1, vezes o termo independente, que no nosso caso é C, ó, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, A. Certo? E agora nós vamos resolver algumas questões, certo? Para a gente dar uma praticada e finalizar nossa aula de hoje. Pessoal, esqueci de falar no começo, junto com essa aula, tá, além da lista de presença, claro, o link, a lista de revisão para a nossa prova de depois de amanhã. No caso, hoje é terça, então nossa prova é de quinta-feira, tá? Então vai junto a lista. E aí eu vou enviar para vocês fazerem na nossa aula de quinta-feira. Eu vou enviar a correção. Vou enviar não, a correção não, vou fazer a correção junto com vocês. E aí, como nós vamos ter ainda uma aula amanhã, na quarta-feira, e uma na quinta, então na aula de amanhã eu vou enviar a correção de parte da lista. Mais ou menos vou tentar enviar a correção pelo menos da metade e deixar a outra metade para fazer junto com vocês, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão que nós vamos fazer, gente, é a questão 1 da página 59, tá? O resto da divisão do polinômio p de x igual a 2x à quinta menos 3x à quarta mais x ao cubo menos 2x mais 7 por 2x mais 2 é igual a quanto? Então aqui nós temos as alternativas. Pessoal, perceba que nós podemos usar o método que a gente quiser, tanto das chaves quanto Brie-Ruffini. Nesse caso aqui a gente pode usar Brie-Ruffini com certeza também, ó, porque o grau do polinômio divisor é 1. Então eu posso escolher tanto usar chaves quanto Brie-Ruffini. Se o grau fosse diferente de 1, fosse maior do que 1, eu só poderia usar o método das chaves. Então, para a gente usar o Brie-Ruffini, o que a gente faz primeiro? Calcula a raiz do polinômio divisor. Então, 2x mais 2 tem que ser igual a 0. Logo, 2x tem que ser igual a menos 2 e x vai ter que ser igual a 2 passa dividindo, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, x tem que ser igual a menos 1. E aí eu vou e monto a minha tabela, certo? E como é que vai ficar? Menos 1 aqui, ó. Só que percebam, pessoal, antes de colocar os coeficientes dos termos aqui, ó, perceba que aqui eu tenho x à quinta, x à quarta, x ao cubo, depois ele passa para x. Cadê o termo x quadrado? Aí a gente tem que lembrar, pessoal, que quando um dos termos ele está oculto, quer dizer que ele é zero. Então, quando chegar no x ao quadrado, eu vou colocar zero. Então, ó, x à quinta, o termo dele, o coeficiente dele é 2. O x à quarta, o coeficiente dele é menos 3. X ao cubo, o coeficiente dele é 1. O x ao quadrado não aparece, então o coeficiente dele é 0. O x, o coeficiente dele é menos 2. E o termo independente é 7. E aí eu vou realizar. Desço 2. E aí eu vou fazendo 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Certo? Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. 5 mais 1, 6. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 mais 0, menos 6. Menos 6 vezes menos 1 vai dar 6. 6 menos 2 vai dar menos. 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 7 vai dar 3. Pronto. Ó, esse aqui é o resto da divisão e esses são os coeficientes do polinômio quociente. Coeficiente do termo x à quarta, então o polinômio quociente seria 2x à quarta. Lembrando que a gente
diminui 1 grau aqui, ó, menos 5x ao cubo, mais 6x², menos 6x mais 4. Mas o que a questão quer saber? O resto da divisão. Que é o resto da divisão? 3. Ó, a alternativa é 3. Ok, gente? Então, no caso, a gente nem precisava aqui dizer quem era o polinômio quociente, certo? A gente tem que se preocupar, gente, em responder o que a questão está pedindo. Se aqui, ó, a questão pediu o resto da divisão, então eu já sei que o resto é esse valor aqui. Não precisa fazer mais nada. Então, nisso aqui você está poupando tempo de resolver uma outra questão. Okay? Então, a ideia é que você pare para pensar o que a questão quer. Resolveu o que a questão quer? Pronto, terminou. Beleza? Vamos ver mais uma. Vamos fazer agora aqui, ó, a questão 2 da mesma página, página 59, tá certo? Ó, o polinômio p de x igual a 4x² menos k vezes x³ mais 5x² mais 5x mais 2k é divisível por x menos 1. Então, qual seria o valor de k? Pessoal, lembre-se, vamos lá, e aqui a gente precisa lembrar de uma coisa, teorema do resto. O que diz o teorema do resto, gente? Que para eu calcular o resto da divisão de um polinômio por outro, basta que eu calcule, no meu polinômio que eu quero dividir, o P, certo? O valor da raiz do polinômio divisor. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou calcular a raiz do polinômio divisor, a raiz de x menos 1, ó, igual a 0. Logo, x é igual a 1. Pronto, calculei a raiz. Perfeito? Agora, eu vou calcular o P de 1. Gente, o P de 1 vai me mostrar qual seria o resto da divisão desse polinômio aqui por x menos 1. Só que nesse caso, gente, ele quer que o polinômio P seja divisível por ele. Como eu falei para vocês, a ideia de divisível quer dizer que você divide ele por x menos 1 e o resto é zero. Então, gente, eu tenho que calcular o P de 1 de tal forma que isso aqui seja igual a zero. Então, ó, P de 1, para que ele seja divisível por x menos 1, P de 1 tem que ser igual a zero. Ok? Então, vamos lá. Onde tiver x, eu coloco 1. Então, ó, P de 1 vai ser, ó, 1 à quarta menos k vezes 1 ao cubo, porque eu não sei quanto é k ainda, eu coloco k mesmo, mais 5 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, mais 2k. Então, gente, ó, vai ficar 1 à quarta, 1 a qualquer expoente é 1, menos k vezes 1, k vai dar 1 ao cubo é 1, menos k, mais 5 vezes 1, porque 1 ao quadrado é 1, mais 5. 5 vezes 1, 5, então mais 5, mais 2k. Só que o P de 1, gente, tem que ser igual a zero. Se P de 1 é igual a isso aqui, então eu tenho que igualar isso aqui, ó, a zero. E aí eu acho o valor de k. Vou ter uma equação do primeiro grau, toda em função de uma única incógnita. Então, pronto. Vou operar. Menos k mais 2k vai dar k. 5 mais 5, 10. Mais 1, 11. K mais 11 é igual a 0. Logo, k igual a menos 11. Então, o valor de k que torna esse polinômio divisível por esse é menos 11. Então, ficaria aqui, ó, x à quarta ficaria menos 11x ao cubo, ou seja, ficaria mais 11x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 5x, menos 22k, menos 22. Porque aqui seria 2k, 2 vezes 11, menos 22, ok? Então, x à quarta,
mais 11x ao cubo, mais 5x quadrado, mais 5x, menos 22. E aí você consegue dividir ele de maneira exata por esse outro aqui. Para finalizar a nossa aula de hoje, gente, vamos ver essa questão aqui, ó. Questão 1, ela é da página 60, tá bom? A soma e o produto das raízes reais da equação x² menos 7x ao quadrado menos 18 são, respectivamente, quem? Então, quem é a soma e quem é o produto? Ou seja, ele quer saber a soma das raízes, x1 mais... Como ele é um polinômio do quarto grau, seria x1 mais x2 mais x3 mais x4. E o produto seria x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Isso aqui vai dar quanto? Gente, aqui ó, a gente usa as relações de Girard. O que diz as relações de Girard? Que a soma das raízes de uma equação de qualquer grau, ela vai ser dada por menos, ó, a soma das raízes, ó, x1 mais x2 mais x3 mais até xn, ó, xn vai ser igual a menos, ó, menos ax menos 1 dividido por ax menos 1 não, axn, no caso não, an menos 1 dividido por an. O x não entra aqui não, an. Gente, o que isso quer dizer? Que vai ser menos segundo coeficiente, menos o coeficiente do segundo termo de maior grau, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Nesse caso, gente, qual vai ser a fórmula geral dessa nossa equação? Como é uma equação à quarta, vai ficar ax² mais bx ao cubo mais cx² mais dx mais e igual a zero. Essa é a nossa forma geral. Então, quem seria o coeficiente, o coeficiente do segundo termo de maior grau? B. Então, tá aqui, ó. E quem seria o coeficiente do termo de maior grau? A. Como é menos o coeficiente do segundo termo de maior grau sobre o do de maior grau, então seria aqui, ó, menos B sobre A. E em relação ao produto, o produto, gente, vou colocar aqui para vocês só para a gente relembrar, ó, x1 vezes x2 mais até xn. Opa, não é mais aqui não. É vezes xn vai ser igual a quanto? Menos 1, ó, menos 1 elevado a n, vezes a0 dividido por an. Lembra, quem é a0, gente? A0 é o termo independente, an é o coeficiente do termo de maior grau. Menos 1 elevado a n, sendo que n é o grau da minha equação, tá certo? Então, essa equação é do grau 4. Então, como é que ficaria, gente? Ó, menos 1 elevado a 4 vezes, quem é o termo independente? E, então seria E, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. A menos E seria E sobre A. Gente, isso aqui dá quanto? Ó? Um número negativo elevado ao expoente par vai dar positivo. Então, isso aqui seria 1 vezes E sobre A, que dá E sobre A. Pronto. Agora ficou fácil da gente determinar. Como é que vai ficar aqui agora? Vou até mudar de cor. Menos B sobre A, gente, seria, ó, quem é o coeficiente B aqui? Ó? O coeficiente B é o termo que multiplica o x ao cubo. Percebam que aqui, ó, do x à quarta, ele já pula para o x ao quadrado. Quer dizer que o coeficiente do x ao cubo
é zero. Então, ficaria menos 0 dividido por 1, ó, que é o coeficiente do x à quarta. Gente, menos 0 sobre 1 vai dar 0. Então, a soma das raízes é 0. E o produto das raízes vai ser E sobre A, ou seja, o termo independente dividido pelo coeficiente de maior grau. Então, vai ficar, ó. Então, como é E sobre A, seria menos 18 dividido por A, que é 1, e vai dar menos 18. Então, gente, quem seria a soma das raízes? 0, o produto das raízes, menos 18. Perceba que aqui nós não temos essa alternativa. Mas, pela definição, ó, seria 0 e menos 18, porque a soma das raízes é menos b sobre a. B é 0, então seria menos 0 sobre a, que é 1. Ó. E, pela definição, o produto das raízes seria isso aqui, ó, E sobre a. Como é o termo independente, menos 18 sobre A. Então, gente, eu acho que aqui, ó, dentro dessas alternativas, tem algum pequeno erro, porque não apresenta a alternativa correta. No livro, eu olhei e está marcando a alternativa A, só que não tem como ser a soma, o produto, desculpe, menos 9, porque o coeficiente A é 18. Ou, desculpe, o coeficiente A é 1 e o coeficiente E é menos 18, não menos 9. Ou o coeficiente, para ser que fosse a alternativa A, o coeficiente E teria que ser menos 9 e o A continuaria sendo 1, ou o coeficiente A continuaria sendo menos 18, o coeficiente E, desculpe, continuaria sendo menos 18, o coeficiente A seria 2. Então, pessoal, a alternativa correta seria 0 e menos 18. Isso aqui acho que é algum equívoco do próprio livro. E aí, gente, comentei com vocês que na próxima aula a gente vai resolver a metade da nossa lista. Só que na próxima aula a gente ainda tem que falar sobre o plano cartesiano. Então, na aula de amanhã, certo, nós vamos falar sobre o plano cartesiano. E aí sim a gente finaliza os nossos conteúdos para a nossa prova de quinta-feira. Tá bom? Então, assim, pessoal, finalizo por aqui a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, junto com essa aula vai a lista de presença e vai a lista de revisão da nossa prova. Tá certo? Então, estudem direitinho, se cuidem. Boa prova hoje, né? E até a próxima. Tchau, tchau.